Sejam bem-vindos ao nosso curso de Bombeiro Civil. Eu sou a Arielle, sou técnica em segurança do trabalho, engenheira ambiental, engenheira de segurança do trabalho e estou no mercado desde 2018. Assim que comecei na minha profissão, eu já comecei cuidando de legislação dentro de uma empresa. Então, desde o início, esse foi o segmento no qual eu mais me afeiçoei, porque se tornou um segmento fácil para mim, porque eu me estudei e me capacitei para isso. Eu estou aqui hoje para apoiar o Marcos na legislação básica que eu vou dar para vocês. Lembro que vocês, por gentileza, leiam na íntegra toda a legislação que eu demonstrar, porque eu vou estar demonstrando os principais tópicos, os tópicos mais relevantes para vocês. Outra coisa, para a nossa disciplina, vamos fazer atividades da seguinte forma. Eu vou estar dando alguns questionários para vocês responderem e, após isso, na aula subsequente, eu trarei a resposta dos questionários. Outro fator importante para que ocorra o segmento das nossas aulas. Após 4 normas a serem estudadas, eu darei uma atividade avaliativa, onde vou estar medindo a compreensão do que estudamos aqui nas nossas aulas de legislação básica. Então, agora, eu estarei compartilhando a tela do conteúdo com vocês. Vamos para frente, como diria, e todos tenham bons estudos. Só um minutinho, gente, que já vamos começar. Olha essa imagem aqui, vocês devem estar se fazendo a seguinte pergunta. Por que a imagem de um bombeiro? Nós vamos conseguir descobrir mais para frente, visualizando o conteúdo, por que essa imagem traduz a futura profissão de vocês. O nosso conteúdo programático, ele vai consistir em leis federais, leis estaduais, NBRs e normas regulamentadoras, além de instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Eu saliento para vocês que as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro são de Minas Gerais, porque o nosso curso acontece em Minas Gerais. Se fosse em outro estado brasileiro, obedeceria da corporação do estado a ser estudado. Ou seja, um estudante de bombeiro civil lá do Ceará, ele vai ter uma instrução técnica com algumas diferenças do estudante daqui de Minas Gerais. Tá ok? E o que é o bombeiro civil? Ele é um profissional que é habilitado nos termos da lei para exercer uma atividade remunerada ao fim de se prevenir e combater incêndios. Então, fixe aqui nessa primeira parte. Você vai receber para prevenir e combater o incêndio. Então, se você combate, você vai entrar na linha de frente. Você vai extinguir o fogo, você vai socorrer vítimas. Você é um profissional que está próximo do que é um bombeiro militar. E você pode ser contratado diretamente por empresas privadas
ou públicas. Você pode se tornar um funcionário físico ou pode se tornar apenas um temporário. E quando surgiu, professora, o Bombeiro Civil? Em termos de Brasil, ele surgiu lá na década de 1960, onde as principais empresas tiveram a necessidade de um profissional que se assimilasse à expertise do bombeiro militar. E aí as organizações pararam, pensaram, como que vamos fazer? Como que vamos ter? Então, elas criaram, assim, um profissional que teria características do bombeiro militar para exercer as funções na sociedade. Por isso que acompanha o nome civil, porque ele é um profissional da sociedade, ok? E nas organizações onde não há segurança do trabalho, segurança patrimonial, vocês podem ter esse profissional no quadro de funcionários. Além do curso realizado, que vocês estão realizando conosco agora, nós temos algumas características principais e comuns para esse profissional. Claro que vocês vão ter características diferentes que farão de você, assim, um profissional excelente. Mas as características que eu estou apresentando aqui agora, elas são características comuns. O profissional de bombeiro civil, ele deve apresentar essas características para, assim, ter a sua formação básica, tanto de estudos quanto uma formação psicológica, creio eu. Então, vamos lá. Começamos pela empatia. O que eu tenho que ter de empatia nessa profissão? Eu tenho que ajudar os outros. Eu vou vivenciar situações aonde eu vou combater incêndios, eu vou prevenir sinistros. Mais para frente eu vou estar explicando para vocês o que é sinistros. E eu vou salvar pessoas. Olha aí que importante, vocês vão estar salvando pessoas. Vocês estarão terminando problemas da sociedade. Então, a empatia é a primeira característica que um bombeiro civil deve ter. Após isso, o condicionamento físico. Para o sucesso no desempenho de suas atividades, você deve ter um excelente condicionamento físico. Por quê? Você vai realizar missões aonde vai ter aparelhagens pesadas, você tem que ser ágil. Então, um condicionamento físico, ele faz parte da atividade do bombeiro civil. Responsabilidade e disciplina. Acrescentando aqui também nesse item, acrescentamos o foco. Você, bombeiro civil, tem que ser responsável, ter disciplina e foco mediante as suas atividades. Você vai obedecer leis, regulamentos, normas internas da empresa que você trabalhar e ordens dos seus superiores. Então, esse conjunto de regras que você vai obedecer vai te assegurar que você tenha um bem-estar e promove o bem-estar da população no qual você foi contratado para promover. Esse profissional é um profissional de emergência, então você tem que ser responsável, tem que ter disciplina, foco, você tem que estar ali de cabeça no que está fazendo. É um profissional que você tem que esquecer os seus problemas e focar. Foque no que está acontecendo na sua atividade. Por quê? Você vai estar passando ali pelos locais para ver se tem algum risco e, caso seja detectado, você já vai atuar mediante a ele para que não torne um sinistro ou, como preferirem, uma catástrofe. O trabalho em equipe. O profissional, ele
tem que ter o trabalho em equipe, porque você é um profissional que não trabalha sozinho. Para combater e prevenir o incêndio, você precisa do seu colega de profissão. Então, você tem que saber dialogar e se fazer entender. Não é simplesmente falar, você tem que se fazer entender. Então, o trabalho em equipe é uma dessas características comuns. E, por fim, mas não tão menos importante, a coragem. Mas por que, professora, coragem? Parece tão óbvio, porque se eu já estou aqui estudando para bombeiro civil, é porque eu sou corajoso. Sim, e eu parabenizo vocês por isso, mas pense para vocês verem. Vocês vão estar em situações emergenciais, salvamentos, então é uma característica comum. E se você já decidiu estar aqui hoje, é porque você é corajoso. Então, começando nossos estudos de legislação, começamos pela Lei Federal 11.901, de 2018. Vamos puxar o gancho lá do primeiro slides que eu falei para vocês. Essa profissão surgiu lá por volta da década de 1960 e somente em 2018 que foi regulamentada. Vejam só a linha do tempo. Quanto tempo teve que passar para essa profissão ser regulamentada? Uma profissão de extrema importância. Você necessita desse profissional no mercado. E só em 2018 que ele teve a sua lei federal promulgada. E fala-se no artigo 2º sobre a definição que eu já apresentei para vocês. E no inciso desse artigo, lá no inciso 2º, demonstra que os sinistros que ocorrerem e você atuar, você vai atuar em conjunto com o bombeiro militar, com toda a corporação. Porque o que acontece? Ele e vocês vão andar numa só voz. Você vai ser o mais que assimilador dele. E ele vai te direcionar para que você o apoie na atividade. As funções do bombeiro civil. Vamos pensar aqui numa pirâmide. Ela vai começar na base. A base, nós temos o de nível básico, que é aquele que combate direta e indiretamente o fogo. Após isso, passamos para o bombeiro líder. O que é o bombeiro líder? É aquele que comanda a guarnição. O que é uma guarnição, professora? Uma guarnição é um conjunto de pessoas, é a equipe de um bombeiro líder. Então, quando você se torna líder, você já passou naquelas características lá que eu dei lá atrás. Você sabe dialogar e sabe se fazer entender e, melhor ainda, você inspira pessoas. E, por fim, nós temos o bombeiro mestre. O bombeiro mestre, ele é um profissional formado em engenharia e ele previne e combate incêndios. E a outra diferença primordial dele é que ele comanda o Departamento de Prevenção de Incêndio. A sua jornada de trabalho. Como que é a sua jornada de trabalho? Você trabalhará 36 horas dentro de uma semana. Como que funciona isso? O seu serviço vai ser 12 horas por dia. Então, você, como profissional de bombeiro civil, trabalha 12 horas por dia, 36 horas semanais. E já fazendo link com o próximo artigo que temos aqui, vai receber por lei, essa lei aqui que estou apresentando, 30% de periculosidade. Você é para atividades periculosas, você se coloca em risco nas suas atividades. Então, você recebe o seu salário mais 30%. E o que você recebe mais do seu empregador? Você tem que receber o uniforme, que é o que vai ser mais compatível igual ao do bombeiro. Você tem um seguro de vida em grupo. E também, quando você tem o seu link direto com o empregador, você já tem um vínculo ali,
ele também vai te fornecer a sua reciclagem. Porque quando você trabalha temporário num local, é você que investe em você. E quando você tem um vínculo com o empregador, você pode solicitar que ele invista em você. E essa lei que eu estou apresentando dá esse embasamento para vocês fazerem isso. E agora, tratando de nós, as empresas especializadas em fornecer o curso. A lei fala que se a gente não fizer tudo que foi solicitado para vocês, em questão de documentação, que vocês tiveram que apresentar aqui para iniciar o curso, a gente pode ter advertência, a gente pode ser proibido de funcionar temporariamente e a nossa autorização para o curso pode ser cancelada. E empresas que vão utilizar o serviço do Bombeiro Civil podem fazer convênio com a corporação militar, aonde ela vai dar a informação para a empresa quando ela precisar de um bombeiro civil. Então, veja isso ao seu caminho. Acabou o curso, você pode ir na corporação, ver as empresas que eles têm convênio, para você já encaminhar o seu currículo, para você já adentrar no mercado. Só que aqui no Vitória também temos um diferencial. Você também vai ter o apoio para entrar no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Isso é o que está na norma. Nós estamos sendo o apoio de vocês para o que está aqui no artigo 9º, ok? E agora, vamos iniciar os nossos estudos falando sobre as NBRs. E antes de iniciar, eu gostaria de deixar esse recado sobre, como todo mundo sabe, e para quem ainda não sabe, as NBRs são normativas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E elas podem ser utilizadas de forma integral ou parcial. Só que isso não deixa de ser usada a legislações federais e estaduais. Elas atuam como uma complementação nas legislações vigentes, ok, pessoal? Então, aqui, o recadinho principal dela é: as recomendações e definições estabelecidas são compatíveis aos entendimentos e ao contexto dos assuntos previstos no escopo, prevalecendo sempre as legislações vigentes. Então, em termos de hierarquia, temos a federal, estadual, NRs e NBRs, ok? E começamos com a NBR 14608 de 2019. O que ela trata? Ela trata sobre os requisitos e procedimentos do bombeiro. Então, você vai ver aqui como a sua formação, qualificação, reciclagem e atuação. E você vai ser sempre treinado para uma dessas atividades aqui que estão previstas. Então, vamos ver lá. O bombeiro público, como o próprio nome diz, para locais públicos. Uma prefeitura, um museu, um bombeiro industrial, vai atuar em indústrias, marítimo, aeródromo. Aeródromo vamos trazer lá de aeroportos e outros semelhantes. O florestal, o de resgate técnico, aquele que é bom em salvar. O que é bom em produtos perigosos. Viaturas e emergências, aquele que vai ser rápido para levar a sua vítima. O que quer ser docente? Não, eu estudei e eu quero que outras pessoas saibam, eu quero transmitir o meu conhecimento. E o chefe dos bombeiros. Tratando aqui, gente, um tópico importante, como eu deixei aqui para vocês verem, todas essas nomenclaturas em letras, vocês conseguem ver no anexo A da normativa, ok? Então, assim, a principal dúvida que surgir: professora, mas o que é o C2, o C3? Onde eu vou achar? Você vai achar no anexo
A da normativa. E a gente agora começa a falar sobre a composição dos bombeiros civis. Então, como que eu componho um bombeiro civil no local, numa planta? Vocês vão ouvir muito essa palavra, planta. Então, planta é o local no qual você vai trabalhar, seja permanente ou temporário. O que eu vou fazer? Eu vou observar o grau de risco. Como que eu consigo o grau de risco? Você pega o CNPJ da sua empresa, certo? E digita assim no Google, consultar CNPJ. Colocou o CNPJ da empresa, vai te sair um cartão. E lá no cartão vai ter o CNAE, que é um númerozinho onde vai falar o que aquela empresa pode fazer, o que ela está apta a fazer. Após que você pegou aquele número, você vai abrir a NR4. Como que eu consigo a NR4 de forma rápida? Você vai digitar ENIT, E-N-I-T, lá no Google, que é a Escola de Inspeções Técnicas. E nela, depois você vai procurar normas regulamentadoras, achar a NR4 e lá tem um quadro de dimensionamento. Então, a partir desse quadro de dimensionamento, vocês verão o grau de risco da empresa no qual vocês estarão aptos a trabalhar, ok? Vamos ver, após isso, o período de funcionamento das atividades, vamos ver o que vai para usinas termoelétricas e nucleares, aplicar a plantações de árvores e coisas que são facultativas para vocês fazerem. Então, essa normativa, ela dá todas as providências e requisitos do que você, profissional bombeiro civil, está apto a realizar. Então, para isso, leia ela na íntegra depois, ok, pessoal? E para ser selecionado, o que você tem que fazer para ser selecionado numa empresa para trabalhar? Ter mais de 18 anos, ter no mínimo o ensino médio concluído, ter concluído seu curso de bombeiro civil com aproveitamento compatível e, quando requisitado, ter uma especialização. Outra coisa de importantíssimo valor que eles vão solicitar para vocês, que está linkado lá ao condicionamento físico, que eu apresentei como característica, é exames complementares, onde no seu atestado de saúde ocupacional, você vai fazer teste ergométrico, pressão arterial, você vai ver como está o seu coração por dentro. E essa avaliação, ela tem que ser feita periódica, ela tem que ser feita anualmente. Como que eu vou saber que tem que ser feita anualmente, professora? Você vai consultar a norma regulamentadora 7. Lá ela fala mais um pouquinho sobre atestado de saúde ocupacional. E outra nota importante sobre tudo isso que estamos falando é o EPI e o EPRA. EPI, pessoal, equipamento de proteção individual. EPRA, equipamento de proteção respiratória autônoma. E esses equipamentos, todos eles têm CA. O que é CA? Certificado de aprovação. Professora, como que eu vou saber se o meu conteúdo ali, o meu aparelho, o meu equipamento está válido? Você vai pegar o CA dele, vai lá no Google e vai digitar consulta CA. Vai sair o primeiro link ali. Você entra, digita o CA do seu equipamento e vai ter toda a descrição. Vai sair ali tudo que você necessita para saber sobre esse aparelho. Agora, falando nas suas vestimentas ali, o seu conjunto que você, pessoa, vai utilizar. É muito interessante vocês saberem aqui, vocês fazerem um destaque para essa parte. Porque o que acontece? Você, como profissional, não é interessante você ter apenas uma calça e uma camiseta, como seria um brigadista. Você
vai ter roupas conforme a atividade de bombeiro. Então, vão ser roupas específicas semelhantes ali ao bombeiro. Vai fazer uso da balaclava. O que é a balaclava? É uma touca no qual vai proteger pescoço, face e crânio. Você vai colocar ela sempre antes de colocar os seus outros equipamentos. Pode colocar o óculos, caso você se sinta ali necessário, e o capacete com proteção de olhos e faces. Vai ter luvas, lembrando que você vai combater a incêndios, ok? Então, você deve ter luvas que tenha proteção térmica. E ter botas de couro para te proteger de questão de umidade. E tudo isso é considerado o seu equipamento de proteção individual. Agora, vamos falar aqui da questão do EPRA, que é o de proteção respiratória autônomo. Nós veremos mais para frente que ele é compatível à NBR 13716. E quando que eu vou usar? Quando que eu vou usar isso, professor? Eu vou usar sempre que eu estiver exposto em atividade de produtos contaminados, pouco oxigênio e abaixo do nível do solo. Por continuidade nos nossos estudos, a gente tem aqui os itens de 7.1 a 7.3. E a gente fala de como identificar uma emergência. Qualquer pessoa pode identificar uma emergência. Você, bombeiro civil, um apoio externo, ocupantes do lugar, brigadistas, cipeiros, e isso vai ser feito a partir de um alarme, uma buzina sonora. Você tem que treinar ali o seu pessoal para detectar uma atividade e, quando detectada, acionar por um alarme. Após disso, você vai chegar no local e analisar a situação. Você vai ver quais procedimentos necessários a realizar primeiro. E dentro disso, vocês têm que estar de acordo com o plano de atendimento à emergência. Veremos mais para frente, em mais detalhes, o que é o plano de atendimento à emergência. Mas só sendo breve aqui para vocês, ele é um documento onde vai dizer o que pode acontecer no local que você está trabalhando. Então, sempre que você vá trabalhar em um local, peça para a empresa o plano de atendimento à emergência, para que você possa fazer uma leitura sobre ele e conhecer melhor a empresa que você vai trabalhar, ok? E dentro disso, comunicação interna. O que é essa comunicação interna? Você vai saber quem vai poder te ajudar, você vai saber quais pessoas são aptas a serem princípios de incêndio, quais pessoas não são, quais pessoas têm alguma doença específica. Então, foquem também nisso, a comunicação interna, porque através disso dará agilidade para os seus serviços. Comunicação externa. Caso seja necessário, caso você viu que vai ter ali grande proporção, você vai chamar bombeiros, SAMU. Se você for um bombeiro industrial, você vai chamar o PAN. O que é o PAN? O PAN é um plano de atendimento mútuo. O que é isso? Você vai pedir ajuda às empresas que estão ao seu redor. E aí eles vão vir com as pessoas capacitadas para te ajudar. E tudo isso que eu estou falando, pessoal, tem que constar no seu plano de atendimento à emergência. Veremos mais para frente isso em detalhes. Além do que, você tem que treinar toda a população que é fixa ali daquele local em como agir nessa situação, ok? O apoio externo. Como que funciona o apoio externo? A hora que você ligou lá no Corpo de Bombeiros, ele vai te pedir o nome, o número utilizado, seu endereço, pontos de referência, as características. Pessoal, foquem aqui.
características da emergência e do local de pavimento que está ocorrendo. E a quantidade de vítimas. Essas duas são informações primordiais para a sua estrutura, ok? E quando o corpo de bombeiros chegar no local, eles serão recepcionados por vocês, ok? Continuando aqui a nossa divisão, como que funciona esse controle? Ele vai ocorrer através de um treinamento específico, porque você, como um profissional que zela pela prevenção, você vai pensar em possibilidades N de que pode ocorrer e treinar o pessoal para isso. Então, a partir disso que você vai ter o controle. Isso nós veremos nas normativas que se chama exercícios simulados, ok? E como que faz a divisão das atribuições? O coordenador ou líder, ele que vai dividir a equipe de resgate, primeiros socorros, abandono de área e de combate a incêndio. Por isso que é tão importante aquela pirâmide que eu falei para vocês, o nível básico, o líder e o mestre, ok? Não se esqueçam do tudo que foi passado atrás. São itens importantes para vocês linkarem aqui nos seus estudos. E quando houver emergências médicas, os primeiros socorros e tratamentos serão prestados por vocês, ok? E todas devem ser atendidas por vocês até antes dos médicos chegarem ao local. E quando aplicados, vocês devem fazer o quê? Avaliar sinais vitais, liberar vias aéreas e superiores e administrar a respiração artificial, promover a anamnese. O que é a anamnese? Se você tiver com uma vítima que ela está consciente, você vai perguntar se ela tem alergias, se ela toma algum medicamento, você vai perguntar o nome, se ela consegue ficar de pé, se ela sente dor, você vai fazer todas essas perguntas. E isso é uma anamnese. Após isso, promove uma avaliação de parâmetros da frequência respiratória, de glicemia, temperatura, pressão arterial e frequência cardíaca. Saturação de oxigênio, quando também você tiver o equipamento ali de primeiros socorros necessário. Então, aqui um parêntese importante, pessoal. Façam sempre a sua caixinha de primeiros socorros. Se você for um bombeiro civil temporário, é interessante você ter isso com você, porque caso aconteça, você tem como fazer esses itens que eu estou apresentando aqui agora. Vai movimentar a vítima apenas o indispensável e vai ver o que há de risco iminente, ok? Caso ache risco iminente, você remove ela imediatamente do local. E no caso de vítimas conscientes ou inconscientes, ou com suspeitas de lesões, tal, 2 socorristas devem realizar essa imobilização. No caso de vítimas hemorrágicas, vamos ali fazer fraturas, você vai imobilizar sempre com 2 socorristas. No caso de parada cardiorrespiratória, fazer a ressuscitação, promover a remoção para o hospital mais próximo e já saber orientar o médico que receber. Ok, pessoal? Então, você, além de se comunicar com o bombeiro militar, você vai se comunicar com o médico também. Você vai saber passar para o médico o que houve com aquela vítima. Veja só a importância da sua profissão. Vamos agora para o item de confinamento de incêndio. O que é o confinamento de incêndio? É quando ele se origina num cômodo, ok? Você está ali restrito primeiro a um cômodo e depois que ele vai se propagar. E como que é feito esse controle? Você deve fazer um treinamento específico para estar apto nessa emergência, ok? Depois disso, você estabelece um posto de comando,
forma uma equipe de intervenção, estabelece um suprimento de água no qual não pode parar por pelo menos 1.520 litros por minuto durante meia hora. Olhem que importante aqui na tela, ó. 1.520 litros por minuto durante meia hora. E as linhas de alimentação vão ser mantidas por um bombeiro que vai assegurar que ela não pare. Então, vamos trazendo de novo. Olha o trabalho em equipe. Um bombeiro vai ficar ali olhando ela e os outros vão entrar para combater o fogo. Após isso, você vai aumentar 2 linhas de combate manuais, porque você vai dar aos seus colegas, eles vão entrar, então são manuais, com 40 mililitros de ataque de reserva. Vai fornecer um bombeiro de apoio, outro estará no hidrante, além da equipe de ventilação. O que é essa equipe de ventilação? 2 bombeiros, no mínimo, eles vão entrar ali no local e vão fazer um buraco, uma abertura no qual possa entrar mais ventilação externa, que é o que a gente está vendo aqui nesse outro slide. Acidentes com produtos perigosos, eles vão ser atendidos de providência imediata. Você tem que identificar o produto através da FIXPIC, definir a área de segurança e zoneamento e identificar e utilizar os EPIs necessários. Toda substância química, ela possui uma FISPIC, ok? E dentro dessa FISPIC vai apresentar medidas de controle. E no próximo item, vamos falar sobre o que é quando uma pessoa tem contato direto com o produto ou resíduo desse. Ela vai estar intoxicada. Então, se você levar uma vítima intoxicada para o hospital, você tem que levar junto a FISPIC do produto, tá bom, pessoal? Então, pessoal, a gente vai continuando aqui agora nosso item, ok? Vamos passando. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar os itens. Como eu disse, eu preciso que também vocês façam a leitura desse material íntegra também, para vocês verem outros tópicos, detectarem as dúvidas de vocês. Então, vamos prosseguir no nosso conteúdo. O rescaldo. O que é o rescaldo? É garantir que não exista nenhuma possibilidade de reignição do incêndio. O que é a reignição do incêndio? É você acender aquele incêndio de novo ali, o incêndio vai tomar nota novamente. Então, você tem que signar qualquer possibilidade de que isso aconteça. Manter o local preservado, caso seja necessidade de perícia. Você vai investigar o porquê que houve, o que houve, o que aconteceu. E no próximo item, a gente fala da realização de simulados. O que são os simulados? São treinamentos, onde você vai treinar as possibilidades de ocorrência e, através dessas ocorrências, criar medidas de melhorias, porque quando acontecer uma situação igual, você já sabe o que fazer. E esses simulados, eles devem ocorrer a cada 12 meses, ou seja, a cada 1 ano, um bombeiro civil deve fazer esse treinamento na planta dele. E dentro disso, o bombeiro ele já faz a divisão das equipes, ele já faz atribuições, ele já vê questão de produtos perigosos. É uma atividade normal, como se estivesse acontecendo, contudo, é um treinamento, ok, pessoal? Agora a gente vai fazer uma parada aqui nos nossos estudos, vamos finalizar. Aguardo vocês na próxima aula, dando continuidade ao conteúdo que nós estamos estudando, tá bom, pessoal? Muito obrigada